Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Junte-se a nós nessa cruzada pelo motociclismo. Inscreva-se no canal, nos visite, participe, porque você sabe que motocicleta é uma coisa muito boa. E quanto mais gente souber disso, melhor para todo mundo, né? A gente ontem entrou em edição extraordinária informando a segunda informação no braço direito do Mark Marques. Aliás, eu agradeço ao Dr. Décio Nunes de Oliveira, que me explicou que isso aqui é braço, antebraço é isso aqui e mão é isso aqui. Então, todas as vezes que eu quebrei o braço, na verdade eu quebrei o antebraço. Eu acho que isso algumas pessoas também pensam assim, mas o braço é aqui, ok? Então, obrigado ao Dr. Décio que me esclareceu. Eu matei essa aula provavelmente, errei e estou aqui assumindo, mas errou ainda mais quem empurrou o Mark Marques, né? Impulsionou o Marques a tentar voltar antes da hora, a tentar competir 4 dias depois de ter operado, né? Você viu o estado que o braço dele ficou, esse esforço que ele fez para andar no TL4, né, para andar no sábado lá no GP da Andaluzia, certamente ajudou a complicar as coisas. E não colaborou em nada o fato dele ter feito aquela porção de exercícios todo dia, forçando o braço, puxando peso e tal. Um braço recém-operado, né, operado há 13 dias, com parafuso de titânio, a placa de titânio, vários parafusos. Resultado, né? A placa se mexeu, pode ter danificado um nervo e a situação foi de urgência. Uma nova operação foi realizada. A gente espera que dê tudo certo dessa vez com a recuperação, que seja uma recuperação com moderação, mas infelizmente o Mark Marques está muito provavelmente fora das 3 próximas corridas nos 3 próximos fins de semana. Então, ele se tem um atraso agora de 50 pontos, pode ter um atraso de até 125 pontos se o Quartararo ganhar as 3, né? O que também não parece, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, não parece muito provável, porque agora vem as pistas que favorecem quem tem motor. E quem tem motor? Ducati, claro, e Honda, né? E Suzuki, que está chegando ali também, mas também desapontou no GP da Andaluzia. Ou seja, a situação se complicou de vez para a Honda, que agora há pouco anunciou o Stefan Bradl, comentarista, piloto, campeão do mundo em 2011, em cima de 2 tombos e 2 ausências do Mark Marques, né, na Malásia e em Valência. O Marques tentou andar em Valência e não conseguiu. Por conta disso, o Bradl foi campeão na Moto2 em 2011, o Marques foi campeão em 2012, em 2013 ele foi para a MotoGP e foi aquele portento que todo mundo viu, foi quando eu o conheci, né? Então, assim, o Marques, eu conheci o Rossi em 96, muito antes, né? O Marques tinha 3 anos, né? Mas assim, apesar de eu conhecer o Rossi há mais tempo, eu tenho um maior entrosamento com o Marques. Por quê? Porque eu conheci na Holanda em 2013, a gente tinha feito assim, acho que o 2º tempo no treino e na classificatória, e eu falei, pô, você, senhor Marques, ele, ô senhor, eu tenho 20 anos, eu falei, não, mas você na pista é um senhor piloto. Eu não sei se ele entendeu ou não entendeu, mas a partir daí a gente conviveu mais, porque a partir de 2014, com o Grande Prêmio da Argentina, na saída do Grande Prêmio da Argentina, indo para os Estados Unidos, o Marques fazia uma parada aqui no Brasil, assim, em São Paulo, e eu fui convidado a ser o âncora da coletiva do Marques, e depois eu fazia uma exclusiva com ele para a TV, e a gente ficava muito tempo junto, né? Amanhã com essa coletiva para a imprensa e na parte da tarde as exclusivas, depois a gente fazia alguma coisa para as redes sociais também, então foi uma convivência intensa. Então eu tenho mais intimidade com o Marques do que com o Rossi, apesar de conhecer o Rossi há muito mais tempo, né? E o Marques, ele me contou coisas que eu nem posso contar, ele é muito engraçado e tal, e eu sempre vi uma força, uma vontade de vencer enorme dele, né? Então é o que se fala, né? É mais fácil ou menos difícil você conter o ímpeto de um piloto vencedor do que você fazer um piloto não tão vencedor passar a vencer. Então o Marques, eu acho, se lidasse com ele mais próximo, como é a função do Emílio Alzamora, que faz muito bem essa função. Agora no ano passado eu fui entrevistar o Marques no grid, ele queria dar a entrevista e o Alzamora não deixou. Eu já estava ao vivo, né? Aí eu falei, bom, então agora eu vou entrevistar você. Entrevistei o Alzamora,
porque ele fica ali de anjo da guarda do Marques. Mas, como uma imagem vale mais de 1000 palavras, vou mostrar uma imagem de uma situação recente, agora, que aconteceu com o Mark Marques. Vocês estão vendo aí quem está ao lado dele com aquele olhar penetrante. Alberto Pucci, né? E sobre esse tema a gente vai falar logo mais no Papo com o Pessino, que está rigorosamente imperdível, porque o Pessino, como está na Espanha, no olho do furacão e conhece todo mundo, tem grandes informações para falar sobre essa relação entre o Pucci, a Honda e o Marques, né? E só para mostrar, como eu falei que uma imagem vale mais que 1000 palavras, vou mostrar uma outra imagem, tá aqui. Pô, o Pucci no muro do pit lane, fazendo assim pro Marques. O Marques não é um piloto que você precise fazer isso para ele, né? O Alzamora sabe disso. Mas eu acho que o Pucci ainda não sabe, né? Então, acho que foi um desastre para a Honda, né? Eu acho que, inclusive, a própria escolha do Bradle, que também tem o dedo do indivíduo, também não foi, para meu ver, a melhor escolha. A gente tinha na garagem ao lado, né, à disposição, o Takaki Nakagami, que vem de um grande resultado, a 4ª colocação lá no GP da Andaluzia, liderou um dos treinos oficiais, sabe, o Nakagami é japonês, então seria talvez um substituto melhor e talvez fosse mais palatável a Honda no Japão do que é o Bradle, porque se o Bradle não foi escalado para Andaluzia sob o argumento que ele não anda na moto desde fevereiro, que ele comenta mais do que anda, e 2 semanas depois ele vai estar o quê? Vai estar mais enferrujado ainda, né? Então o Bradle, que não valia para a semana retrasada, agora vale como substituto para a Honda, né? Então tudo bem, o Crutchlow está machucado, o Crutchlow seria o substituto natural, né? Puxa da equipe satélite e coloca alguém na equipe satélite, só que o Crutchlow também está lesionado, também não está 100%, mas o Nakagami está. E o Nakagami andou uma barbaridade na última corrida, então seria uma forma de premiá-lo, né? Inclusive, isso gerou uma polêmica dentro da própria garagem da LCR, porque o Nakagami falou que andou isso tudo porque teve acesso aos dados da telemetria do Mark Marques. E teve o apoio dos engenheiros da Honda que ficavam na garagem do Mark Marques. Enquanto o Crutchlow falou sobre o mesmo assunto, falou assim, isso está tudo na cabeça dele, bicho, isso aí é psicológico, ele deve ter se sentido confiante com os engenheiros em volta dele e com os dados da telemetria, mas isso não influenciou nada. Eu acho que estava tudo mental, tudo na mente dele, ele ganhou mais confiança e indo na linha do Crutchlow, que é uma linha meio torta, né? Não dá pra gente tomar como ponto certo, né? Era mais uma oportunidade de deixar o Nakagami ganhar ainda mais confiança e não tirar o Bradle da cabine, ele não anda na moto desde fevereiro, e colocá-lo para substituir o Mark Marques. Vai acrescentar alguma coisa? Não sei se vai, né? Mas é possível que ele faça uns pontos e tal. Inclusive, o Bradle substituiu o Jorge Lorenzo no ano passado e substituiu o Dani Pedrosa ou o Marques em 2018 também na República Tcheca. E eu acho que ele vai ser o provável substituto também nas 2 corridas na Áustria. São 3 corridas em seguida. Então a situação está muito complicada, mas a gente vai tratar desse assunto com profundidade, com abrangência, vendo os meandros da situação, no Papo Mundo Moto de logo mais, né? Então, só queria dizer que o Marques não precisava passar por essa situação, né? Em 7 anos ele ganhou 6 títulos, não precisava se expor a esse risco, né? E ele foi o grande perdedor, ele, a Honda e o Pucci, né? Especialmente o Pucci, pelas condutas, né, pelas decisões, a meu ver, desastradas que tem feito ultimamente. Dito isso, a gente fala que provavelmente tem pessoas estourando champanhe, né, pelo fato do Mark Marques praticamente ter dado adeus ao campeonato, né? Ele teria que recuperar um déficit muito grande, né? O que seria bom para o campeonato é que o outro piloto vencesse, né? Se o Quartararo vencer, abrir 75 pontos, aí vai ficar bem difícil. E são pistas que favorecem a Ducati. E a Ducati tem o André Dovizioso na 3ª colocação do campeonato, né? As 2 Yamahas vêm na frente, né? 50 pontos para o Quartararo e 40 pontos para o Viñales, e depois vem o André Dovizioso com 26 pontos em terceiro, passando por pistas muito desfavoráveis, né? 2 vezes na mesma pista, 2 vezes numa pista em que a Ducati vai mal, né? E agora vem
pelo menos as pistas da Áustria são muito boas para eles, né? E a República Tcheca também é bem favorável a quem tem um motor potente. Então vamos ver o que vai acontecer na Ducati, onde o Bagnaia teve grande atuação nos 2 grandes prêmios, chegou a brigar ali pelo pódio no segundo grande prêmio até bichar, né? E o Bagnaia está sendo cotado como sucessor do Dovizioso, né? Que vai ser um arranjo de futuro e barato para a Ducati. Então tem agora, daqui para frente também, uma outra situação, que é um duelo entre Dovizioso e Bagnaia pela vaga na equipe oficial no ano que vem. Vamos ver o que aconteceu. Aliás, o motor do Bagnaia explodiu, e essa é a falha, essa é a fragilidade da Yamaha, né, que estourou 3 motores em 2 grandes prêmios. Já tá usando, o Rossi e o Vinales estão usando os 5 motores, e isso é uma preocupação imensa. E parece que é um problema de um componente dos motores, né? Os motores foram para o Japão, foram avaliados e parece que é uma peça defeituosa. Só que os motores foram selados no Catar. Então, para você trocar uma peça defeituosa, os outros todos têm que concordar. Imagina se vão concordar, né? Não faço muita fé nessa concordância. A não ser que o defeito gere um vazamento de óleo ou alguma situação que exponha tanto o próprio piloto que está conduzindo essa moto a um perigo excessivo, como também os outros que estão na pista com ele. Então, nesse aspecto, pode ser que haja uma concordância na substituição da peça defeituosa no motor, que não se sabe exatamente qual é, mas se sabe que causa um prejuízo imenso, tanto que eles já estão usando aí os 5 motores que tem direito em 2 corridas de 13, né? Então é possível, se não for trocado esse componente, que a Yamaha seja punida com uma largada do pit lane a cada motor que ela usar a mais, né? Vai ser bem difícil para eles, né? Então, nesse aspecto, a Yamaha, que tem dobradinha na liderança do campeonato, está sob ameaça. Também podemos falar em relação a esse último grande prêmio, os desdobramentos desses acontecimentos, que a KTM evoluiu muito, né? Subiu muito de produção. Tem o Brad Binder como uma surpresa boa, né? Já sabia do talento do Binder, campeão do mundo na Moto3 e tudo mais, mas ele está muito bem. E o Miguel Oliveira se firmando, o Paul Espargaró também forte. Então ali está tudo certo. Na Suzuki a gente não sabe, porque o Rins não operou, né? Ele teve um problema no ombro direito e não operou. Então também não está 100% fisicamente, não vai estar nessa sequência de corridas. E o Joan Mir tem sido muito precipitado, né? Não tem obtido os pontos que ele poderia obter, não tem conseguido colocar em resultados o potencial de velocidade que ele tem. Então, falando mais sobre a Aprilia, é um verdadeiro desastre, né? E só completando sobre a Ducati, ou voltando à Ducati, no caso do Bagnaia já se considera que o Bagnaia vá para a equipe oficial. O Guidotti, que é o chefe da equipe Pramac, que é a equipe satélite da Ducati, disse que pensa em colocar o Luca Marini na vaga do Bagnaia, quer dizer, a VR46 ali entrando na MotoGP cada vez mais forte, e isso é muito interessante. Ou não falei do Valentino Rossi, que também está por ali, vem de um pódio, foi o maior vencedor na República Tcheca, já venceu 5 vezes em Brno e vai estar motivado, né? Motivado bastante para tentar buscar uma vitória, um pódio, para tentar se colocar melhor no campeonato, depois dele ter ficado aí no primeiro grande prêmio a pé pelo motor, mas foi um fracasso o fim de semana no primeiro grande prêmio da Espanha. Na Andaluzia ele voltou ao pódio. Velhinho tá animado, né? Então, essas são as considerações que eu queria fazer. E a gente eu agora, depois de falar tanto de MotoGP, vamos dar uma relaxada, porque o ambiente da MotoGP está muito tenso, né? Então, essa semana é a semana dos pais, né? E em celebração a pais e filhos motociclistas, a pais e filhos velozes, estão sendo feitas várias campanhas, né, de exaltação a essa relação entre pai e filho e motocicleta. E a gente, conversei com a turma lá dos capacetes No Risk, e eles fizeram uma campanha muito interessante sobre isso, uma campanha internacional, que mostra pais e filhos nessa relação da motocicleta e tudo mais em harmonia, né? Então a gente vai mostrar agora uma parte, um dos processos, dos projetos publicitários da No Risk, que tem como protagonistas
o Rafael Pasqualin, nosso campeão do Pikes Peak, nosso representante na Ilha de Man, o único brasileiro que compete internacionalmente na moto velocidade de estrada e outras provas diferentes que aqui nós não temos no Brasil. O Rafa com o Enzo Pasqualin, pai e filho, representando aí a classe dos pais e filhos motociclistas. Roda os Pasqualins aí, Gabriel! Acorda, filho. Fez a lição? Já fiz, já. Vamos aí, tá na hora. É muito bom, né? Você acordar, sair pra pista com seu pai e tal, uma coisa, uma relação. Eu convenci meu pai a comprar uma moto, ele depois não deu muito certo, mas ele fez essa participação. O Gabriel tem outros interesses, mas é bacana quando você tem um ponto comum, né? Agora a gente tem um ponto comum no canal aqui, o Gabriel e eu, e isso está sendo muito bom para nós, né? E eu queria parabenizar também nessa Semana dos Pais e na família Pasqualin, o Lucas e o Vail Pasqualin, vovô veloz, assim como o Alexandre Barros, e tivemos já várias aventuras motorizadas mundo afora. Parabéns aí aos Pasqualins e parabéns aos pais ao longo dessa semana deles, né? Bom, nos despedimos dizendo que vocês não podem perder o papo com o Pecino de logo mais. Vai ser espetacular. Normalmente já é espetacular, mas nós vamos destrinchar todo o ambiente, todos os desdobramentos dessa situação do Marc Marques, sabe, do que isso leva, para onde isso leva o campeonato, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, ao vivo, a partir das 7 da noite. Não deixe de nos visitar, de participar conosco, de mandar sua mensagem, o seu comentário, sua crítica, sua sugestão e a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo, se é culpa do médico, se é culpa do Marques, se é culpa do Pucci, se é culpa da Honda. Isso tudo vai ser bastante tratado no Papo com Pecino de logo mais à noite, ok? Ficamos por aqui, até logo mais. Aquele abraço, acelera Brasil!